Olá, queridos alunos, então vamos para o nosso último vídeo dessa segunda-feira, 28/9/2020. Lembrando que é uma semana de avaliações, só que geografia eu ainda preciso terminar o capítulo. Então, nós vamos combinar o seguinte, a prova de geografia é na sexta-feira, se eu não me engano. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar um exercício hoje, é um antes de seguir. Vocês vão fazer para mim, para amanhã a gente tá corrigindo na live, tá bom? Então façam esse exercício hoje, para a gente poder estar tirando as dúvidas amanhã na live, para vocês já estarem preparados para fazer a avaliação na sexta-feira, tá? Porque na sexta tem live, só que eu já vou postar a prova de manhã, então para quem gosta de fazer de manhã, já tá com tudo certinho, tá bom? O que nós vimos, então, em geografia no vídeo passado? A gente falou um pouquinho sobre agricultura tradicional e moderna, da questão do gado ser criado solto, do gado ser criado preso, com o avanço das tecnologias, e falamos também da pecuária, né? Ou melhor, volta. Agricultura moderna e agricultura tradicional, a gente está falando do plantio, né? Então, são aquela forma da tradicional, é quando o agricultor, ele mesmo vai preparar a terra, ele coloca ali a semente, ele cuida ali o tempo todo das etapas do processo, né? E geralmente isso acontece com a família. E já a agricultura moderna, ela vai disponibilizar novas técnicas da agricultura e o uso das máquinas, né? Para poder ali mexer o solo, para fazer a questão de espalhar as sementes, na hora da colheita. Então, é uma agricultura moderna. É um investimento, sai caro, mas compensa, porque o agricultor acaba tendo maior quantidade e uma melhor qualidade também, tá? Porque ele vai deixar ali o seu produto, né, de uma maneira assim, aprovável para o mercado. E, claro, agora sim a pecuária, né, que a gente falou da questão da pecuária tradicional e da pecuária moderna, que aí sim é o gado criado solto, que é a tradicional, e o gado criado preso, que aí no caso é a moderna, né, quando eles são colocados naquelas baias e ali eles são alimentados através de rações, né, e tem todo um artefato ali envolvendo essa criação para a engorda daquele gado, tá? E aí eu deixei um trabalhinho para vocês sobre matéria-prima, né? Vocês teriam que recortar lá e fazer, que eu vou estar olhando sexta-feira na live. Então agora a gente vai dar continuidade aí na página 19, tá? Falando sobre a extração de bens naturais, o extrativismo. Então vamos lá, marcar textos em mãos, página 19. Antes de dominar as técnicas de cultivo da terra, o ser humano extraía sua alimentação da natureza por meio, por exemplo, da caça e da pesca. Isso pra gente não é novidade. Nós vimos isso lá desde os primeiros surgimentos dos seres humanos, tá? Eles usavam aquilo que a natureza oferecia. Atualmente as pessoas praticam extrativismo com objetivos comerciais, por meio da coleta de matérias-primas de origem mineral, vegetal e animal, que servem de base para a produção industrial. Então nós vamos grifar esse segundo parágrafo aqui, da página 19, porque fala hoje que atualmente as pessoas praticam extrativismo, mas com uma intenção comercial, tá? Eles coletam a matéria-prima de origem mineral, vegetal e animal, que servem de base para a produção industrial. Então vamos falar um pouquinho do extrativismo vegetal e animal. Os recursos vegetais são extraídos economicamente dos ecossistemas brasileiros desde a chegada dos europeus ao nosso território. Para os europeus aí novamente, quando se iniciou a extração do pau-brasil. Então tudo começou lá, né, com a chegada dos portugueses na extração do pau-brasil. Ainda hoje as pessoas buscam matérias-primas na natureza, como madeira, ervas, seivas, folhas e frutos das árvores, que são exploradas principalmente com finalidades comerciais. Nessa parte aqui eu gosto muito de citar o exemplo da Natura. A Natura é uma rede de cosméticos muito conhecida, é brasileira, e ela tem a sua sede lá na floresta amazônica. Por quê? Lá ela tem várias árvores que ela pode extrair a sua matéria-prima diretamente da natureza para fazer os seus produtos,
tá bom? E a Natura, ela tem aquele compromisso com o meio ambiente. Vocês podem observar que as embalagens são recicláveis, né? Ela sempre está optando para você estar usando os refis, que é muito mais biodegradáveis, que vai agredir muito menos a natureza. Você não precisa estar comprando sempre a embalagem toda do seu produto preferido. E ela também tem aquele compromisso de estar fazendo o replantio ali daquelas árvores que ela usa, tá? Então eu gosto muito de citar a Natura como exemplo aqui. Então aqui a gente vai grifar o primeiro parágrafo todo da página. O primeiro não, né? O primeiro do extrativismo, né? Vegetal. Então, aqui conta pra gente que esse extrativismo começou desde a chegada dos portugueses com a exploração do pau-brasil. A caça ou a pesca de animais que estão disponíveis na natureza são denominadas extrativismo animal. A coleta de caranguejos e a pesca de peixes e camarões nos rios e mares também é um exemplo do extrativismo animal. Essa atividade é feita com objetivos comerciais, além de garantir a própria subsistência dos extrativistas. Então aqui ao lado, olha para vocês verem, no estado de Pernambuco, Ezequiel Xavier mostra o caranguejo retirado de um mangue para ser comercializado. Foi Letícia, né, que deu uma passeada aí por Porto de Galinhas, Porto Seguro, não me lembro agora exatamente. Mas com certeza ela deve ter comido muitos frutos do mar, ela deve ter comido peixe. E geralmente nas regiões litorâneas, principalmente onde tem hotéis e que o turismo ele é muito forte, as pessoas geralmente quando vão para esses lugares, elas comem pescados, né? Seja aí os caranguejos, as lulas, os peixes em geral. Então as pessoas gostam de provar a culinária local e geralmente são frutos do mar, são peixes que são servidos, são essas iguarias, que é diferente de onde nós moramos. E isso serve não só para a gente também estar conhecendo um pouco da cultura daquele lugar, como também serve de sustento para aquelas famílias, tá? Então o extrativismo animal é aquilo que a natureza tem para nos oferecer no sentido de caça e pesca, tá bom? Então vamos grifar aqui esse segundo parágrafo também, que ele é importante. Vai ser de a caça até extrativistas. As atividades do extrativismo vegetal e animal são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de orientar as pessoas sobre as boas práticas de manejo e de garantir a sobrevivência em uso sustentável das espécies. Ou seja, elas têm uma licença para estar fazendo isso, tá, gente? A coisa não é feita assim, eu quero, eu vou lá e faço. Não. Eles são organizados, eles têm uma organização, eles têm um grupo de apoio, eles têm uma fundação onde os pescadores são inscritos, são regulamentados e o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, eles dão essa licença para eles poderem estar exercendo esse trabalho, tá bom? Aí na página 20 fala pra gente do extrativismo mineral. Então, o extrativismo mineral é uma atividade desenvolvida nos espaços rurais que promove a retirada dos minérios do solo, como o ferro e o cobre. Os minérios estão presentes na composição de diversos produtos que fazem parte do dia a dia das populações atuais. O minério de ferro é utilizado, por exemplo, na produção de materiais de construção, na fabricação de automóveis e de eletrodomésticos. Ou seja, está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós podemos imaginar, né? Então, nós vamos grifar aqui o primeiro parágrafo de o extrativismo mineral até atuais, tá? Então, ela vai ser desenvolvida, o extrativismo mineral, ele vai ser desenvolvido nos espaços rurais e vai promover a retirada de minérios do solo, como o ferro e o cobre, tá? Então, aqui nós temos, né, uma ilustração falando pra gente um pouquinho, né? 8.400 minas em atividades, das quais são extraídas 72 diferentes tipos de minério. Líder mundial na produção de minério de ferro, nióbio, caulim, tantalita, bauxita, grafita e rochas ornamentais. As exportações foram mais de 21 bilhões em 2018, então já era uma renda muito boa, né?
emprega cerca de 195 mil trabalhadores de forma direta, tá? Vocês vão fazer assim antes de seguir para mim aqui, que é a questão número 13, tá? E logo em seguida eu já vou passar aqui para sustentabilidade no meio rural. Página 21. As sociedades humanas, pensando em um futuro sustentável, devem buscar o desenvolvimento econômico, respeitando as limitações dos recursos naturais, para que as gerações futuras possam atender às suas próprias necessidades com qualidade de vida. Desse modo, o desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias precisa acontecer baseado em boas práticas agropecuárias, que levam em consideração os aspectos sociais, culturais e ambientais de cada região explorada. Veja a seguir alguns exemplos de práticas sustentáveis para a exploração dos recursos. Então agora a gente vai ver alguns exemplos de práticas que devem ser feitas para que as próximas gerações, elas também possam ter uma qualidade de vida e também possam estar usufruindo dos recursos naturais. Então aqui a gente vai grifar na página 21 o segundo parágrafo, que é o desse modo até explorada, tá? Então, aqui fala pra gente o seguinte, que essas práticas de agrícolas e de pecuárias, elas precisam acontecer baseadas em boas práticas de agropecuárias, que levam em consideração que os aspectos sociais, culturais e ambientais de cada região. Ou seja, respeite, para você poder continuar tendo, respeite o tempo da natureza. Então, vamos ver aqui a primeira prática. Sistemas de produção integrada. Os produtores rurais que adotam esse sistema seguem um conjunto de normas que devem ser cumpridas de acordo com a atividade agropecuária que exercem. Essa produção integrada observa o funcionamento conjunto de todo o processo, desde a escolha dos recursos que serão utilizados até os aspectos administrativos, num trabalho que deve levar em conta a conservação do ambiente e a saúde do produtor e do consumidor. Então, aqui mostra pra gente, a produção integrada de alimentos ocorre quando, em um mesmo local, há 2 ou mais cultivos. Normalmente, o produtor cultiva frutas, legumes, folhosas, chás ou até flores em uma mesma área. Ou seja, ele aproveitou aquele espaço para fazer um sistema de produção integrado. Ele vai conseguir ter mais de 2 produtos ali, né, para ele poder fazer o seu comércio, né, comercializar, respeitando a atividade agropecuária que ele exerce. Então, vamos grifar esse sistema integrado aqui todo, de os produtores até consumidor. Então, essa aqui já é uma prática, né? A prática do sistema integrado, de produção integrada. Aqui, a gente continua ainda falando um pouquinho dessa prática. Eles são fiscalizados periodicamente por meio de normas definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Ao serem certificados, esses produtos recebem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do próprio Inmetro um selo de garantia de que foram produzidos por meio de práticas sustentáveis. Ou seja, além deles estarem desenvolvendo essa prática de produção integrada, eles vão ser fiscalizados e vão precisar ganhar um selo. Esse selo comprova que eles usaram práticas sustentáveis nessa produção integrada, tá? O selo é esse aqui, tá? Brasil Certificado. Aí vem a outra prática, que é o plantio direto. O sistema de plantio direto é semelhante ao modo como as florestas promovem o crescimento de sua vegetação. Nas áreas de plantio, as palhas que sobram das lavouras anteriores servem de adubo para as novas culturas, reduzindo assim o uso de produtos químicos para deixar a terra mais fértil e ajudando a minimizar os processos erosivos do solo, que estará permanentemente protegido pela cobertura vegetal. Então, aqui mostra pra gente nessa imagem o plantio direto do milho em lavoura. Então, qual que é a prática aqui, então, dessa do plantio direto? Essa prática, ela vai ser semelhante à das florestas, né? Que aproveitam as palhas que sobram das lavouras anteriores, né? Que vão servir de adubo para as novas culturas. E com isso, vai reduzir o uso de produtos químicos para deixar a terra
mais fértil e ajudando a minimizar os processos erosivos do solo. Então, aqui nós vamos grifar essa parte toda, que mostra pra gente, né, explica pra gente como que é o plantio direto. Então, a gente já viu. Essa é a segunda, né? A gente viu a produção integrada, vimos o plantio direto e agora a gente vai ver a agricultura orgânica. A gente já falou dela um pouquinho também, então vamos só relembrar. A agricultura orgânica é a produção agrícola que não utiliza fertilizantes sintéticos e agrotóxicos. Além disso, esse tipo de agricultura deve produzir alimentos e matérias-primas por meio de técnicas de uso responsável do solo, das águas e dos demais elementos naturais. Por isso, ela é valorizada em diversos mercados como uma forma de alimentação mais saudável para a saúde humana. Então, é isso mesmo, né? O não uso de fertilizantes, o não uso de agrotóxicos faz com que a agricultura orgânica seja melhor para a nossa saúde e também melhor para o meio ambiente, tá? Então, vamos grifar aqui. Que nós já conversamos, né? Em ciências até, né? Sobre alimentos industrializados, né, e não industrializados. E para fechar, vem a conservação dos solos e das águas, né? Porque a todo momento vocês veem que o solo ele está sempre tendo um papel principal aí, uma preocupação dos agricultores com relação ao solo, mas a água também é um fator importante que requer preocupação. As iniciativas de produção que usam os recursos naturais de forma racional e sustentável geram melhores condições de trabalho e aumentam a renda do trabalhador rural. O planejamento e o monitoramento do uso do solo e das águas é fundamental para que os produtos rurais consigam aumentar a produtividade das lavouras. Ou seja, na conservação dos solos e das águas, fala para a gente que os produtores eles precisam ter um monitoramento, né, e um planejamento de como eles irão utilizar o solo e a água, né, para que não haja desperdício, para que ele não tenha prejuízo e que eles consigam também aumentar a sua produtividade nas lavouras. Então, é uma coisa que tem que ser planejada e monitorada, tá? Então, aqui a gente também vai grifar lá na página 23, parágrafo todo. Então, nós falamos aí em 4 práticas que devem ser colocadas, que devem ser exercidas, né? Práticas sustentáveis que devem ser exercidas para a exploração dos recursos. Falamos do sistema de produção integrada, do plantio direto, da agricultura orgânica e da conservação dos solos e das águas, tá? Com isso, eu não quero na ponta do lápis, vocês não precisam fazer na ponta do lápis, nem o aprendendo mais e nem essas 2 questõezinhas. Eu não quero, por enquanto, eu não vou pedir, tá? E aí, o que vocês vão fazer? O antes de seguir, que é a questão 14 e 15. Então, na verdade, o exercício que eu quero que vocês façam para amanhã, para a gente estar corrigindo, para a geografia ficar ok, é o exercício 13, que está na página 20, e o exercício 14 e 15, que está na página 26, tá bom? Lembrando que a nossa prova de geografia é na sexta-feira, tá? Um beijo e até a próxima.